Fala pessoas, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Misael, trazendo para vocês mais um vídeo. E o vídeo de hoje é sobre logaritmo, né? A gente já falou sobre potenciação, radiciação, agora ficou faltando a parte de logaritmo, né? O vídeo de hoje a gente vai separar em duas partes, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a definição do logaritmo, entender um pouquinho sobre o que é logaritmo e depois a gente vai trazer outro vídeo trazendo as principais propriedades, belezinha? Então vamos lá. Quando a gente fala em logaritmo, a gente precisa primeiro entender o que é um logaritmo. E quando a gente pensa em logaritmo, a gente precisa associar a potenciação. Basicamente é isso. Por quê? O logaritmo ele vai estar muito relacionado a justamente essa questão da exponencialização, né? Ou seja, um número elevado a um expoente. Então vocês vão perceber que o logaritmo está diretamente relacionado. São operações meio que inversas, né? Então olha só, o logaritmo é uma operação na qual queremos descobrir o expoente que uma dada base deve ter para resultar em uma certa potência. Basicamente é o seguinte: imagina o que a gente tinha lá na potencialização, né? Na potência, nas potências. Imagina que eu tivesse 2 elevado a 5, né? Ou 2 elevado à quinta potência. Como é que a gente resolvia isso? A gente resolvia assim: era só pegar o 2, que é a nossa base, e multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, eu pegava o 2 e multiplicava por ele mesmo 5 vezes, né? 5 vezes. Isso vai nos dar quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Ou seja, o resultado da minha potência é 32. Beleza. E o que é logaritmo? Então perceba que nesse caso aqui, eu dei a base e dei também o expoente, para que a gente pudesse encontrar o resultado. No logaritmo, a gente vai escrever desse jeito. O log vai ser inicial para representar o logaritmo de 32 na base 2. Ou seja, no logaritmo, eu vou dar o resultado e a base. Então, perceba que na potência eu lhe dou a base e o expoente. Você encontra o resultado. No logaritmo, eu lhe dou o resultado, beleza? E lhe dou a base. Você precisa encontrar quem? O expoente. Ou seja, basicamente o que você vai fazer é ficar multiplicando o 2, certo? Por ele mesmo até chegar ao resultado que você quer. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32. Quantas vezes eu multipliquei? 5. Então, log de 32 na base 2 é 5. Então, perceba que se eu fizer 2 elevado a 5 é igual a 32. Então, isso é logaritmo. Então, a potência, eu lhe dou a base e o expoente. Você encontra o resultado. No logaritmo, eu lhe dou o resultado e lhe dou a base. Você encontra o expoente. Ou seja, você vai multiplicando até encontrar o resultado. Então, ó, a gente vai ter, por exemplo, quanto é o log de 81 na base 3? É só você lembrar. Eu vou pegar o 3 e vou ficar multiplicando 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 até chegar em 81. Depois você vê quanto foi que você multiplicou. Então, ó, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3, 81. Ó, quantas vezes eu precisei multiplicar? 4 vezes. Então, o log de 81 na base 3 é 4. Do mesmo jeito aqui, ó. Quanto é o log de 125 na base 5? Você vai fazer, vai pegar o 5 e vai ficar multiplicando. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ou seja, o log de 125 na base 5 é 3. Eu precisei multiplicar 3 vezes para poder encontrar o meu resultado. Beleza? Então, lembra disso. A base do nosso logaritmo vai ser justamente o seguinte. A base é o valor que a gente vai ficar multiplicando por ele mesmo.
O logaritmando é o resultado que a gente quer encontrar. E o logaritmo é justamente quantas vezes você precisou multiplicar para chegar nesse resultado. Então perceba que o logaritmo e a potência está muito parecido, né? Justamente por quê? Porque potência e logaritmo é você multiplicar o mesmo número sempre, ok? Alguns outros resultados, alguns exemplos. Por exemplo, se eu tivesse assim, quanto é o logaritmo de 36 na base 6? Você tem que pensar, poxa, 6 vezes 6, 36. Quantas vezes eu multipliquei? 2. Então é 2. Beleza? Ah, quanto é o log de 625 na base 5? Vou pegar a minha base, lembrando que eu vou ter que pegar a base e ficar fazendo 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. Ou seja, eu multipliquei quantas vezes? 4. Ou seja, eu multipliquei 4 vezes. Perfeito? Então, ó, logaritmo é simples, é só você lembrar dessas regrinhas. Aí, por exemplo, se eu tivesse, quanto é o logaritmo de 100 mil na base 10? O logaritmo de 100 mil na base 10 é você pegar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 até chegar em 100 mil. Mas lembra, multiplicar por 10 é só adicionar o zero. 10 vezes 10, 100, 2 zeros. Vezes 10, 1000, 3 zeros. Ou seja, basicamente é a gente contar quantos zeros tem aqui, ó. Eu tenho 5 zeros. Ou seja, então, o logaritmo de 100 mil na base 10 é 5. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 100 mil. Beleza? Vale lembrar o seguinte ainda. Quando for um logaritmo de base 10, você não precisa colocar base. Beleza? Então, se você vê um logaritmo de um valor, se você não vê a base, significa porque ele está se referindo à base 10, ok? Todos os outros você é obrigado a colocar a base. Mas o logaritmo na base 10, você não precisa, é só colocar o log do número. Perfeito? Então, ó, só para a gente finalizar, quanto seria o logaritmo de 64 na base 2? De novo, você vai pegar o 2, vai fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32, vezes 2, 64. Ou seja, o logaritmo de 64 na base 2 é 6. Perfeito? Tranquilo aí? E algumas observações. A gente, por definição, a gente vai considerar o seguinte. O logaritmo de 1, independente da base, sempre vai ser 0. Por quê? Qualquer número elevado a 0 dá 1. Ou seja, A, lembrando que A elevado a 0 vai ser igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Essa é a definição do logaritmo, né? Você tem a base, o expoente e o resultado. Ok? Então, lembra dessa regrinha. E, claro, da mesma forma, o log de um número, se o logaritmando e a base forem a mesma, ou seja, o resultado vai ser 1. Porque, de novo, você pegar A elevado a 1, o resultado vai ser o próprio A. Ou seja, ó, o logaritmo é assim, né? Você faz a potência voltando. Beleza? Então, se eu pegar, por exemplo, quanto é o log de 1 na base 19? 0. O log de 1, independente da base, sempre vai ser 0. Quanto é o log de 3 na base 3? 1. Quanto é o log de 7 na base 7? Também vai ser 1. Ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo eu vou trazer as principais propriedades do logaritmo. Então, deixe o sininho ativado para que vocês possam estar recebendo a notificação assim que o vídeo sair. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhe com os colegas de vocês para que possam estar cada vez mais aprendendo matemática. Ok? Fui!